Bom, vamos lá então, gente. Começando essa primeira aula hoje, dia 16 de fevereiro. Lembrando que o nosso curso de português para concurso ele tem 20 aulas, né? Serão 20 semanas, 5 meses, trabalhando a língua portuguesa em nível de ensino médio, preferencialmente, mas também ensino superior. Porque as provas de língua portuguesa, seja do ensino fundamental para o médio ou para o superior, a diferença entre elas é mínima. Não tem muita diferença. 70% do conteúdo acaba sendo comum a todas essas provas. Tá? Eu vou compartilhar com vocês a tela e lembrando mais uma vez, vocês podem, qualquer dúvida, me interromper a qualquer momento, perguntar, tá? Isso, inclusive, é bom, porque às vezes eu estou falando uma coisa e você não entendeu, e aí vai passar, vai terminar sem entender mesmo. Aproveite esse momento, que a aula é ao vivo, justamente para isso. Para qualquer dúvida que vocês tenham, vocês poderem intervir, né? Perguntar, não entendi, nesse caso, como é que funciona. Então, fiquem à vontade para isso aí, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Já aparece aí para vocês? Não, calma aí, essa tela não é minha, não. Tem alguém compartilhando aí. Sou eu, desculpa, professor. Ah, tá. Então, cancela aí o compartilhamento. Vê se vocês estão vendo aí a minha tela aí compartilhada. Está aparecendo? Não. Sim. Tá? Na minha? A aula? E não. Agora fiquei na dúvida, tá ou não tá? Só tá pequenininho. Calma aí, eu vou interromper então e vou compartilhar novamente. Calma aí. Certo, tá certo. Isso, agora tá ok. Ok. Então, vamos lá. Então, gente, como eu estava falando para vocês, hoje a gente vai falar sobre um assunto, é a nossa primeira aula, né? A primeira das 20 aulas do curso preparatório, e eu vou trabalhar com vocês um novo acordo ortográfico da língua portuguesa. Por que esse acordo é importante? Primeiro, porque ele cai em concurso direto. E segundo, porque ele estabeleceu algumas regras que são fundamentais para a ortografia da língua portuguesa. Então, o pessoal aí que foi alfabetizado no século passado, né? O pessoal lá da década de 80, década de 90, esse pessoal convivia com a língua antes do acordo, né? A gente escrevia, vou até botar aqui os comentários, ó. A gente escrevia isso daqui, ó. Opa. Olha lá, ó, 50, a gente escrevia linguiça, tinha um trema, né? O acordo ortográfico aboliu o trema, né? O que acontece? O trema hoje ele só acontece com palavras estrangeiras que a gente usa na língua portuguesa. Nem as palavras aportuguesadas elas recebem o trema mais. Então, esse foi só uma das situações, mas talvez a que tenha tido mais modificações e gera mais dúvidas é o uso do hífen, né? E hoje a gente vai falar de todas essas regras. Então, vamos começar aqui. Vamos lá. Primeiro ponto, né? O que é o acordo ortográfico? O novo acordo ortográfico da língua portuguesa foi feito com o objetivo de unificar a grafia de países que têm como língua oficial a língua portuguesa. Ele entrou em vigor em 1º de janeiro de 2006. Esse acordo ele foi feito entre todos os países da CPLP. Então, Portugal, Brasil, Angola, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e Timor-Leste são os países que compõem a CPLP. Tá? Então, o que acontece? A ideia do novo acordo era justamente que a língua portuguesa oficial ela tivesse a mesma grafia em todos os países. Né? A gente sabe que existem mudanças, que têm diferenças assim muito básicas entre o português falado no Brasil,
português falado em Portugal, português falado em Angola, em Moçambique, por aí vai. Mas a ideia era que, pelo menos, a grafia, a escrita da língua oficial fosse unificada. E esse acordo ele surge com essa intenção, com essa ideia, tá bom? Então, vamos ver quais são as principais modificações trazidas por esse acordo. Primeiro, a primeira de todas é o alfabeto, né? Antes do acordo, o nosso alfabeto ele era composto por 23 letras. E o acordo, né, com a efetivação do novo acordo ortográfico, o nosso alfabeto passou a ter oficialmente 26 letras. Foram incorporadas 3 letras, o K, o W e o Y. Então, oficialmente, essas letras passam a fazer parte do alfabeto da língua portuguesa, coisa que não era antes do acordo, não era as letras do nosso alfabeto oficial. Agora, K, W e Y foram incorporados ao nosso alfabeto. E a gente pode utilizar normalmente palavras com essas letras. Tá? Geralmente são palavras aportuguesadas, são palavras que foram incorporadas à língua. Quer ver um exemplo de uma que a gente fala toda hora? Eu estou falando e vou escrever na caixa de comentário. Eu preciso que você me mande para fazer o download. Né? Download, é você baixar algum arquivo da internet. Então, o W faz parte dessa palavra. Essa palavra, ela acabou sendo incorporada na língua portuguesa, porque, assim, qual seria o significado de download? Download é baixar, né? É você fazer, mas você não consegue ter uma palavra, uma tradução perfeita que foi incorporada à língua. Então, a gente continua usando download mesmo. Então, é uma palavra que foi incorporada à língua portuguesa e, com isso, a letra W faz parte dela sem nenhum tipo de problema. Até porque o W agora faz parte da nossa língua também, do nosso alfabeto. Tá? Então, primeira das modificações trazidas pelo acordo é o acréscimo dessas 3 letras a mais no alfabeto. Segundo, e importantíssimo, o trema. Né? No novo acordo ortográfico da língua portuguesa, o uso do trema não é mais empregado, nem em palavras portuguesas e nem em palavras aportuguesadas. Então, não existe mais trema, nem em palavra que eu venha a aportuguesar. O trema ele não existe mais na nossa língua. Então, olha alguns exemplos aí. Pinguim, linguiça, consequência, 50. Todas as palavras que antes do acordo tinham trema e agora não tem mais. Tá? Essas palavras se escrevem normalmente sem o trema. Até aí tudo tranquilo? Então, seguimos. Outra modificação importante, o acento diferencial. Né? O que é o acento diferencial? O acento diferencial é aquele acento que a gente colocava nas palavras para diferenciar uma de outra. São palavras que a gente chama de palavras homógrafas. Ou seja, elas se escrevem da mesma forma, mas tinham um significado diferente. Então, para diferenciar o sentido de uma e de outra, a gente colocava um exemplo. Esse acento caiu. Quer ver um exemplo? Pelo. Né? Eu tinha o pelo de animal, né? E eu tinha o pelo, que é a contração da preposição por com artigo a. Então, quer ver um exemplo de pelo contração? Pelo amor de Deus, preciso da sua ajuda. Pelo. E o mesmo pelo, eu posso falar, o pelo do cachorro está caindo. O que acontecia? Antigamente, antes do acordo, esse pelo tinha um acento diferencial. Para diferenciar um pelo do outro, se colocava um acento circunflexo. Né? Esse acento a gente chamava de acento diferencial. Ele não tinha nenhum tipo de colocação tônica nem nada. Ele era apenas para diferenciar uma palavra da outra. O novo acordo acabou com isso, com 2 exceções. Só existem 2 exceções que o acento diferencial permaneceu. Tá aí, ó. Exceto das palavras por e por. Esse por com acento circunflexo é o verbo por, né? E o por sem um acento é o por. Eu vou sair por aqui. É a preposição. E o pode do pode.
pôde no passado, ele não pôde chegar a tempo. E o pode, você pode fazer esse favor para mim? Então, são os dois únicos exemplos em que o acento diferencial foi mantido. Fora isso, todos os outros casos de acento diferencial na língua portuguesa caíram. Tá bom? Então, tem até um exemplo, né? Palavras homógrafas são aquelas que possuem a mesma grafia e pronúncia semelhante, mas significados diferentes. Olha aqui o exemplo: para verbo e para preposição. Eu estou aqui para te ajudar, preposição. Essa criança não para do verbo parar, verbo. Né? Então, são palavras homógrafas, mas percebam, ela se escreve da mesma forma. Da mesma forma. Então, o acento diferencial, qual era o objetivo dele? Era para diferenciar uma da outra. Só que isso não existe mais. Então como é que eu diferencio agora? Só pelo sentido da frase. Tá? Você só vai saber se é um ou se é o outro de acordo com o sentido da frase. Ok? O acento diferencial é empregado em situações em que há distinção de tempo verbal e singular e plural de verbos. Atenção. O que acontece? Esse acento diferencial ele é mantido também quando eu faço distinção de tempo verbal e de número de verbo. Olha o exemplo. Ele mantém, eles mantêm. O acento circunflexo aparece diferenciando um ou outro, porque no plural eu vou usar o acento circunflexo. No plural eu vou usar o acento circunflexo. Então, ó, ele mantém, eles mantêm. Ele convém, eles convêm. O tom é o mesmo, não muda. O que vai mudar é a indicação do acento. Então, se eu tenho um acento circunflexo, está no plural. Principalmente, uma das coisas mais básicas é o tem. Né? Se eu estou escrevendo no plural, o tem acento circunflexo. Eles não têm a menor consideração com os amigos. Esse tem que ter um acento circunflexo. Está no plural. Tá? Se não tem acento, é singular. Isso é uma regra básica. Quando a gente está escrevendo, principalmente em redação, a gente tem que estar muito atento a isso. Tá? Ao longo do curso, já vou deixando alerta aqui. Vamos tentar, nós temos 20 aulas, vamos tentar, pelo menos, fazer umas 10 redações, tá, gente? Eu vou aos poucos, para a semana, já no grupo, já vou soltar tema de redação. Não vou exigir um tema, não. Vou dar 3, 4 sugestões e vocês vão escrevendo. Vão escrevendo e vão me mandando e eu vou corrigindo. Redação, a gente só melhora escrevendo. Tá? Não tem outra solução, não. Só melhora com a escrita. Com a leitura. Fundamental. Né? É escrita e leitura, escrita e leitura, escrita e leitura. Para a redação é isso. E esses detalhezinhos, principalmente do plural, do verbo ter, dos verbos que levam acento diferencial, só são corrigidos com a prática também. Ok? Então, prosseguimos. Aí a gente tem algumas possibilidades, né? Porque, assim, vocês sabem que a língua portuguesa é uma língua muito rica. E a gente acaba utilizando, embora nós todos falemos a mesma língua, que é a língua portuguesa, mas existem diferenças, né, culturais mesmo de uso da língua de um país para o outro. Né? E isso, até mesmo a forma como a gente fala, vocês sabem que é bem diferente. Então, aqui a gente tem algumas possibilidades, principalmente quando eu comparo o português do Brasil com o português de Portugal. Tá bom? O acento diferencial ele vai ser facultativo entre a primeira pessoa do plural do pretérito perfeito do indicativo e a primeira pessoa do plural do presente do indicativo. Porque vamos calcular, vamos conjugar o verbo estudar no presente. Eu estudo, tu estudas, ele estuda. Nós estudamos. Perfeito. Agora vamos calcular de novo. Vamos conjugar novamente o verbo estudar no pretérito perfeito. Eu estudei, tu estudaste, ele estudou. Nós estudamos. Percebam que é o mesmo. Nós estudamos no presente, nós estudamos no pretérito perfeito. Eu só vou ficar sabendo se é um ou se é o outro no contexto da frase. Então, nesses casos, é facultativo o uso do acento diferencial.
Como é? Mas esse acento diferencial, gente, ele geralmente só aparece no português de Portugal, tá? A gente deixa aqui claro que existe. Se vocês verem, não está errado, tá? Não vai estar errado se aparecer aí. Mas isso é muito comum no português de Portugal. No nosso português não é aparecer isso. Então, olha o que acontece. Eu posso escrever estudamos para o pretérito perfeito e estudamos, né? Seria falar estudamos, só que não se fala estudamos, mas é com acento agudo no A para o presente. Demos e demos, cantamos e cantamos com acento. Então, são possibilidades, mas, repito, são possibilidades muito comuns no português de Portugal, tá bom? Além disso, algumas diferenças entre a acentuação gráfica de algumas palavras do português brasileiro para o português de Portugal. Nesse caso, ambos são considerados certos. Olha o exemplo, esse exemplo principalmente é usado que algumas palavras no nosso português levam acento circunflexo. E a mesma palavra no português de Portugal leva o acento agudo. Antônimo, gênero, sinônimo, purê, bebê, eles levam acento. Não é errado, tá? São duas formas que são consideradas corretas. Eu vou ter que saber, então... Não. Isso daqui é só para vocês entenderem que, apesar do acordo ortográfico, algumas palavras não tinha como. Se optou por deixar as duas formas, porque já era incorporado na língua de cada um desses países, né? Da mesma forma, com palavras que são acentuadas no Brasil e em Portugal não. Por exemplo, averigue ou averigue, né? Apazigua ou apazigua, enxague, enxague, delinco e delincu. Percebam que é a mesma palavra, mas elas têm entonações diferentes e por isso elas levam acento num país, no também, tá? As duas formas são consideradas formas corretas. Isso daqui é só a título de curiosidade, para que vocês saibam que, apesar de nós termos esse novo acordo, existem algumas diferenças da língua, mas essas diferenças são abarcadas pelo novo acordo, né? O novo acordo fala assim, não, a gente sabe que existem essas diferenças e elas são válidas, a gente respeita. Mas o principal ainda está para vir aqui, né? Vamos lá. O acento circunflexo também é um outro caso. E esse daqui é bem importante, tá, gente? Porque antigamente, essas palavras aqui todas eram acentuadas com acento circunflexo. Palavras que tinham o, dois O's juntos, ou dois E's juntos. E esse acento, tá? No novo acordo ortográfico da língua portuguesa, o acento circunflexo não é mais empregado em palavras paroxítonas que terminam em e palavras com hiato ou. Então, vou, povou, leem, enjoo, abençoo, vem. Todas essas palavras, antigamente, levavam um acento circunflexo no primeiro O. Não levam mais, tá? Então, esse acento caiu. Então, nunca mais acentuem com acento circunflexo palavras paroxítonas que terminam em ou no o, né? O hiato ou. Só lembrando, todo mundo lembra o que é hiato, né? Tem alguém aí que não lembra? Ou todo mundo lembra? Bom, se ninguém falou, é porque todo mundo lembra. Bom, então continuo. Vida que segue. Seguimos, então. Aí chegou ele. Aí que está o problema. Eu acho que a maior dificuldade do novo acordo da língua portuguesa diz respeito ao hífen, né? Ao uso do hífen. Por quê? Alguns são muito simples. Por exemplo, trema. O trema não existe mais. Pronto, acabou. Né? Então, está tranquilo. O acento diferencial. O acento diferencial caiu, só tem em por e pode. Tranquilo. Agora, o hífen, ele mudou totalmente, porque algumas palavras que tinham, não tem mais. E outras que não tinham, agora tem. Então, confundiu muito. Mas, assim, são 7 regras básicas. Tá? 7 regras básicas que a gente precisa saber. Aí fala assim, eu preciso decorar as 7 regras. Eu não gosto muito de usar a palavra decorar. Mas você vai precisar saber essas regras. Tá? São regras simples. Não tem nada muito elaborado, não.
O emprego do hífen foi o que mais sofreu mudanças com o novo acordo ortográfico da língua portuguesa. Isso porque palavras que antes não tinham passaram a ter, enquanto outras deixaram de ter, foi o que eu falei, né? Então vamos ver quais são essas. Primeira regrinha básica de hífen. Passa a ter hífen palavras que terminam com a mesma letra da segunda palavra, ou quando a segunda palavra começa com a letra H. Então, regra simples. Você tem duas palavrinhas lá que formam uma nova. Você vai ver, se a primeira palavra termina com a mesma letra da primeira, tem que colocar o hífen. Se vocês lembrarem, forno micro-ondas, micro-ondas se escrevia junto, né? Mudou. Por quê? Micro termina com O e onda começa com O. Como uma termina com a mesma letra que começa a segunda, é obrigado a botar o hífen agora. Tá? Anti-inflamatório, anti termina com I, inflamatório começa com I. Então tem que botar o hífen. Tá bom? E também quando a segunda palavra começa com H. Sobre-humano, supraepático. Se a segunda palavra começa com A, mete o hífen. E se a mesma letra que termina a primeira começa a segunda, hífen também nela. Tá bom? Ficou claro? Então, vamos lá. Essa é a primeira regra. É importante que vocês entendam as regras, tá? Se não entendeu, ficou em dúvida ainda, fala aí para a gente não ir acumulando, porque são 7 regras. Primeira é essa daí. Segunda regra. Não tem hífen palavras que terminam com vogal e a segunda palavra começa com R ou S, sendo essas consoantes duplicadas. Então, anti-rugas. Eu uso um creme anti-rugas. O que acontece? Se a primeira termina com vogal, anti, termina com I, e a segunda começa com R ou com S, eu vou duplicar essa palavra, essa letra. Então vai ficar, ó, anti-rugas com 2 R's. Antissocial. Antigamente, antissocial se escrevia com hífen, né? Antissocial. Agora não. Anti termina com vogal, social começa com S. Eu duplico. Então vai ficar antissocial com 2 S. Tá bom? Ok? Quer ver? Eu vou dar um outro exemplo. Ah, não, mas essa não era do... Vou deixar para dar depois. Me vem um exemplo aqui, mas eu vou deixar para dar, acho que é o próximo item. Vamos lá. Terceira regra. Essa é importantíssima, por sinal. Também não tem hífen palavras que terminam com vogal e a seguinte começa com vogal diferente. Vocês lembram que quando começa com a mesma letra que termina, a gente coloca o hífen, né? Anti-inflamatório. Agora, se termina com uma vogal e começa com uma outra vogal diferente, aí não tem hífen. Antiaéreo, extraescolar, semi-analfabeto, infraestrutura, semi-aberto. Semi-aberto, muita gente escreve com hífen. E não é. Por quê? Semi termina com I, aberto começa com A. São vogais diferentes. Então, a palavra é junta. Semi-aberto. Tá bom? Então, essa regrinha aí é muito importante. A gente vai ter que sempre olhar com qual letra termina a primeira palavra e qual começa a segunda. Isso daí já dá a dica pra gente. Ok? Próximo. Quarta regra. Estão vendo que não são regras complicadas, né? São regras até de certo ponto simples. É só a gente ficar atento. O hífen é mantido em palavras compostas por justaposição que não têm elementos de ligação e juntas formam um único significado. Vou explicar aqui. Primeiro, o que são palavras compostas por justaposição? Justaposição é quando eu pego duas palavras junto e formo uma nova. Olha aqui um exemplo. Guarda. Todo mundo sabe o que é um guarda. Chuva. Todo mundo sabe o que é chuva. Quando eu junto guarda-chuva, eu formo uma nova palavra. Ou seja, uma palavra composta por justaposição.
elas não têm elemento de ligação, né? E juntas elas formam um único significado. Guarda tem um sentido, mas quando eu coloco um chuva, guarda-chuva, ela forma uma outra coisa, né? Segunda-feira, segunda é uma coisa, feira é outra, elas têm sentido sozinha, mas quando eu junto, elas formam uma outra palavra. Segunda-feira. Então, palavras desse tipo, elas recebem hífen, tá? Guarda-chuva, meio-dia, segunda-feira, decreto-lei. Decreto é uma coisa. Lei é uma outra coisa. Quando eu junto as duas, eu formo uma nova coisa, um decreto-lei. Ok? Agora, já em palavras compostas por justaposição, que não tem a noção de composição de significado, o hífen não é empregado. Vocês viram lá que quando eu pego guarda, chuva, eu formo uma nova palavra. Só que eu sei o que é um guarda. O guarda sozinho ele tem sentido. E chuva sozinha também tem. Agora, olha o exemplo aqui. Paraquedas. Para. Para é o quê? Para sozinho não tem sentido. Ele precisa de alguma coisa. Tá, para. Para o quê? Ele só vai ter sentido quando eu junto com quedas. Paraquedas. Pô, aí agora eu não entendi. Paraquedista. Quedista, para. Percebam que não tem sentido sozinha, né? Elas só têm sentido quando elas estão juntas. Elas precisam ser compostas para estarem juntas. Então, nesses casos, a gente não usa hífen, tá? Paraquedismo, paraquedas, paraquedista, tudo junto, né? E antigamente se escrevia para, hífen, quedas. E agora a gente não usa. É tudo junto, paraquedas. Ok? Isso daqui não tem jeito, tá, gente? Depois eu vou mandar a folhinha dessa aula com essas regrinhas todas e vocês vão ter, se possível, imprimam, né? E a Clarinha vai estar sempre estudando, sempre dando uma olhadinha, resolvendo exercício. Resolveu o exercício e fiquei na dúvida, corre lá na folhinha, dá uma olhada de novo, tá bom? Seguindo. Sexta regra. Não tem hífen palavras que terminam com re e a palavra seguinte, e a seguinte palavra começa com é. Então, olha aqui o exemplo. Reeleição. Não tem hífen, é tudo junto. Reeducação. Não tem hífen, é tudo junto. Reeditar. Tudo junto. Se você termina com re e a segunda você começa com é, elas se juntam, tá? Não vão ter hífen. Reeleição, reeducação, reeditar, reemendar e por aí vai. Reemendar mesmo, tá? Não estou falando de remendar, não. É reemendar. E por aí vai. Próxima. Última, né? Última regrinha de hífen. Uhum. Também não tem hífen as palavras que começam com co e se a seguinte palavra começa com a letra H. Então, percebam, coabitante. Antes, a gente escrevia co-hífen habitante. Agora, não. O que acontece? Elas ficam juntas. No caso de coabitante, o H some. Fica coabitante. E coautor. Não tem hífen. Coautor. Ok? Então, sempre que tiver essa palavra, o co dá a noção de junto, né? Coabitante é o que habita junto. Coautor é o que é autor junto. Ele não vai pedir hífen nesses casos aí. Ok? Tranquilo até aí? Eu acho que Tranquilo, professor. o acordo ortográfico é justamente isso daí, tá? É o hífen, a maior dificuldade do acordo ortográfico. As outras eu acho que é tranquilo. Mas vamos continuar, então. Opa. Não. Calma aí. Não é aqui ainda não. É aqui. Vamos lá. No novo acordo ortográfico da língua portuguesa, o acento não é mais empregado em palavras paroxítonas com i e u
depois do ditongo. Então, regra importante do novo acordo ortográfico, caiu o acento no I e no U depois do ditongo. O acento de assembleia, ideia, feiura, bocaiúva, todos esses acentos caíram, tá bom? Então, algumas palavras são palavras que a gente usa com uma frequência maior. Ideia, né? Eu já associei ideia, quando eu vejo ideia com acento, já dá nervoso, porque esse acento caiu. Geleia também, né? Antigamente tinha e não tem mais. Então, o I e o U em palavra paroxítona, lembrando que paroxítona é aquela em que a sílaba tônica é a penúltima, né? E depois do ditongo, caiu esse acento. Ele não é mais usado. Tá bom? Continuam com acento as palavras oxítonas. O que é oxítona? É a sílaba tônica, é a última, né? Com ditongo aberto. Eu, ei e ou. Exemplo, chapéu, papéis, heróis. Então, todas essas palavras permanecem com acento agudo. Tá? Oxítonas terminadas em ditongo, eu, ei, ou, permanecem com acento normalmente. Tá? Opa. Calma aí. Vamos lá. E aqui é interessante, gente, é uma regra que muita gente tinha dificuldade até mesmo antes do acordo ortográfico, mas eu fiz questão de colocar aqui para vocês terem ciência disso, que às vezes a gente acaba escrevendo muito errado, tá? De acordo com o novo acordo ortográfico da língua portuguesa, as letras maiúsculas são usadas em nomes próprios de pessoas, isso a gente já sabia, né? Pessoas, animais, lugares, cidades, países, continentes, acidentes geográficos, rios, instituições e entidades. Além de em nomes de festas, festividades, em nomes astronômicos, em títulos de periódicos ou em siglas, símbolos ou abreviaturas. Já as letras minúsculas podem ser usadas nos dias da semana, meses e estações do ano. Exemplo, terça-feira, novembro, outono. E nos pontos cardeais, caso sejam usados para indicar direção, norte, sul, leste. O uso da letra maiúscula ou minúscula é facultativo em títulos de livro, totalmente maiúscula ou apenas com a inicial maiúscula, tá? Isso é facultativo, pode ser ou não. Palavras de categorização. Rio Amazonas. O Amazonas vai estar em maiúsculo, agora o Rio não necessariamente, pode estar ou não, tá? Rua Alfredo de Moraes. O Alfredo de Moraes vai estar em maiúscula, o Rua não necessariamente. Igreja Nossa Senhora das Dores. Nossa Senhora das Dores vai estar em maiúscula, mas o igreja é facultativo. Nome de áreas do saber, matérias e disciplinas. Matemática, ciência, geografia, facultativo. Versos que não iniciam o período e palavras ligadas a uma religião. Tá bom? Então, todos esses casos é facultativo. Eu usar a palavra maiúscula, ou a inicial maiúscula, ou a minúscula. Tudo bem? Ficou claro? Bom, então agora vamos exercitar. Eu vou colocar para vocês 5 questões de concurso, tá, que caíram sobre o novo acordo ortográfico. Vou colocar a questão, vou dar 3 minutinhos para vocês lerem, tentarem resolverem, e depois a gente faz a discussão e coloca a resposta. Tá bom? Então, vamos lá. Vou botar aqui a primeira. Vou dar 3 minutinhos para vocês lerem e retorno. É correto afirmar. Nossa. Errado. Segunda. Sim.
Conseguiram chegar a uma conclusão aí? Qual é a opção correta? Eu ainda estou aqui analisando ainda, fazendo a leitura. Sem problema. Pode ir, vou dar mais um tempinho aí para vocês Certo. terminarem. Tá certo. Na verdade, tem mais de uma? Não, olha o enunciado lá. Em relação às normas ortográficas da portuguesa de vigor, é correto afirmar. Então, só tem uma opção aí. Uhum. Se afasta também do assunto mais sensível e polêmico do momento. Moraes, futuros presidentes do tribunal. As Forças Armadas questionaram o TSE a respeito do uso. Para mim, a correta é a letra C. Letra C. E aí, mais alguém conseguiu achar aí a opção? Segundo a Valmira, em relação ao hífen, as palavras a seguir respeitam o novo acordo. Autorização, extraoficial, coeditor e contra-exemplo. Alguém aí tem alguma opinião contrária? Eu estou com a letra E. Letra E. As palavras ideia, jiboia, herói e feiura tiveram acento agudo eliminado após o novo acordo ortográfico. O herói não houve a eliminação. Oi? A palavra herói não houve a eliminação no novo acordo. Perfeito. Sim, isso. Herói não teve. Isso aí é para confundir mesmo, tá? Verdade, Eles jogaram herói ali no meio para confundir, porque ideia não tem, jiboia não tem, e feiura não tem. Isso, o foco, na verdade, começa pela ideia, né? Por isso que a gente vai e esquece do herói. É verdade. O objetivo vai fazer a diferença. Você vai, a ideia caiu. Jiboia também, então é a letra E. Mas não é, porque tinha um herói não, aí. Porque tinha um herói, é verdade. A gente acaba esquecendo. Quem foi que colocou? Foi a Michelle, botou que acha que é a letra B. Vamos ver a letra B. A sensação das palavras deficiência, comunitária, infância e precedência justifica-se pela mesma regra do novo acordo ortográfico. Todas as palavras paroxítonas são acentuadas. Não. Não, aí não. As palavras estão corretamente acentuadas, tudo bem. Mas não existe essa regra de que todas as paroxítonas são acentuadas. Daí não é uma regra do novo acordo, né? Tanto que a gente tem um exemplo de ideia paroxítona que não é acentuada mais. Né? Então, a letra B não está correta. O que mais? Não é a B, não é a E. Não é a B, nem a letra E. E nem a C, né? Foi falar da C também? Vamos ver a C. Em relação à eliminação do emprego do hífen, as palavras a seguir respeitam o novo acordo ortográfico. Autoeducação. Auto termina com vogal, educação começa com vogal, então as duas têm que estar juntas. Começa com vogal. Extraoficial. Extra termina com vogal, oficial começa com vogal, são diferentes juntos, tá certo? Coeditor, mesma coisa. Coeditor, tá certo. Contra-exemplo, junto, tá certo. Letra C. Ainda bem. A letra E, quando eu confirmei, eu esqueci, na verdade, na palavra herói, né? Porque, na verdade, a gente esquece. Se não tivesse, já teria a resposta correta, né? Se não tivesse o herói, seria a resposta correta. É verdade. Vamos ver por que as outras não estão corretas? A letra A. Segundo o novo acordo ortográfico, o acento diferencial de palavras homógrafas como pelo foi mantido. Pode. Exatamente. Só pelo... o pode que foi mantido. Pelo não. Pelo caiu. Pelo não. Então tá errado. E a outra que ficou faltando foi a B. O novo acordo manteve o hífen nas palavras compostas por justaposição,
cujos elementos constituem unidade semântica, mas mantêm uma tonicidade própria, como em aeroespacial. Aeroespacial é junto, mentira. Aeroespacial é junto. Bem-te-vi, tudo bem, é assim mesmo, Ave Maria também, mas aeroespacial não é composto dessa forma, então está errado, teria que ser junto. Aeroespacial, até porque aero termina com O e espacial termina com E, então eles fariam uma única palavra. Ok? Vamos para... Então, essa resposta correta aqui seria a letra C de casa. Vamos para a próxima. Molezinha essa, hein? Vamos lá. Segundo a língua portuguesa, as regras do fluir foram alteradas finalmente, apresentam para o correto a primeira fase, sub-reino. Infraestrutura. Para mim, a correta, né? Deixa eu abrir o áudio. Isso. Para mim, a correta é a letra E. Letra E. Alguém tem outra opinião aí? Hiper requintado. Requintado. A pergunta é, dessas 5 palavras, só uma está escrita corretamente segundo o novo acordo. Uhum. Tem 4 palavras escritas erradas. Vamos tentar identificar quais estão escritas erradas? Fica mais fácil. Não é a A ou a E. Fora essa... Então, vamos começar pelas que a gente tem certeza que está errada. Qual Tá é errado, o né? que tem certeza? Infraestrutura. Infraestrutura, tem que ser junto, né? É isso. Infraestrutura não tem IF. Então, a letra B a gente já sabe que está errado. O que mais? Uhum. Ponte rápido, não. Não, peraí. O que mais que a gente tem certeza que está errado? Errado. Na verdade, tem 4, né? Que estão errados. Tem 4 erradas. Infraestrutura a gente já sinalizou. O que mais que está errado aí? Com certeza. Micro-ondas. Micro-ondas. Micro termina com O, ondas começa com O, então tem que ter hífen. Micro, hífen, ondas. Então a letra B também está errado. O que mais? Tem mais 2 erradas. A letra E? Antirrábica. Acrescento R. Isso aí. Antirrábico tem que acrescentar o R. Porque termina com vogal e a outra começa com R. Então o R é dobrado. Antirrábico, com 2 R's. E então aí, é a letra E que está correta. Hiperrequintado, né? Hiperrequintado está errado? Isso que eu não estou em dúvida. A resposta é a letra E. Hiperrequintado está errado. Sabe por que está errado? Porque hiper termina com R e requintado começa com R. Lembra que quando começa e termina com a mesma letra, a gente coloca o hífen? Isso mesmo. Hiper, hífen, requintado. A única palavra correta aí é a letra A, que é a que a gente tinha que marcar. Sub-reino. Ok? Então, lembre, regras que a gente viu agora há pouco. Terminou com uma letra e começou com a mesma letra, coloca o hífen lá. É o caso de hiperrequintado. Hiperrequintado, Okay? É porque às vezes a gente fica pensando que é hiperrequintado. Não é, a palavra é hiper, termina com R. Então você logo pensa em igual o antirrábico, mas não é. Antirrábico, a primeira palavra termina com I. E no hiper, não. No hiper ela termina com R. Ok? Ok. Aí a resposta correta seria a letra A, sub-reino. Vamos para a próxima. Certo. Molezinha. Deve ser grafada com hífen de acordo com nua como cor de rosa, ping-pong, Mato Grossense,
Manda-chuva. Assinar a locação, Deve. que não? Cor de rosa. Pingue muito. Grosso. Manda. Cor de rosa. Cor de rosa? Embora a gente não tenha falado, tá? Cor de rosa, pé de moleque, esse elemento de ligação aí, formando uma nova palavra, eles pedem hífen, tá? Então, cor de rosa precisa de hífen, sim. A letra então C? ela é mato-grossense. É a letra C. Mato-grossense. Será? Ou a letra B ou a letra C, mas pode ser a letra C. Vamos lá, ping-pong. Ping-pong é praticamente uma onomatopeia, né? Ping-pong, ping-pong. Ping-pong. Tem o hífen, normalmente. Bom, quem não vai ter hífen aí não é o mato-grossense, é o manda-chuva. Ou melhor, quem não deve ser grafada com hífen aí é o manda-chuva, tá? Mesmo? Manda-chuva não vai ter hífen nesses casos. Já perderia um ponto. São essas as palavras na prática que dão essa... Mas aí a palavra que não deve ser grafada com hífen, de acordo com a nova regra, é manda-chuva. Ela precisa ser grafada sem o hífen. O mato-grossense vai ter hífen normalmente. Ok? Ok. Vamos para a quarta, então. Essa daqui é moleza demais. Mas vamos lá. Quinta-feira, reintegração. Que deve Tem. ser alterada em virtude do recente acordo da quinta-feira. Integração e vem ideia. Ideia. Essa daí é aquela típica questão que a gente não zera a prova por causa dela, né? Qual é a palavra que a gente está falando aqui que foi modificação gerada pelo novo acordo? Ideia, né? Ideia tinha tudo a nova regra, por ela ser uma paroxítona com ditongo crescente, esse aí, o ditongo aberto, desculpa, esse saiu. Então, ideia não tem acento. A opção correta é a letra E. É a opção que a gente teria que marcar. Okay? Até porque quinta-feira sempre teve hífen, reintegração sempre se escreveu dessa forma, tem, se está no plural tem acento, se não está, não tem, a mesma coisa com vem, se está no plural tem acento, se não tem, então não teve modificação. Quem foi modificado realmente foi a ideia, que tinha acento e deixou de ter. Deixou de ter. E a última questão aqui... Vamos lá. O rol de Santo Simão foi fruto de uma ideia revolucionária, assim como os microcomputadores e a rede que hoje chamamos de internet. As palavras que mostram desobediência ao novo acordo são rede revolucionária, microcomputadores, rede, internet. Voo, rede, microcomputadores, rede, internet. E voo, internet, rede e revolucionária. Voo de Santo Simão foi fruto de uma ideia revolucionária, assim como os microcomputadores e a rede que hoje chamamos de internet. As palavras que mostram desobediência ao novo acordo são desobediência ao novo acordo são rede revolucionária, microcomputador, internet, voo, rede com microcomputador, rede, internet, voo, rede revolucionária. a letra C, deixa eu ver.
A Vou, rede, pergunta é micro. quais palavras estão grafadas erradas, né? Quais palavras que É. desobedecem ao acordo? Para mim, é a letra A. Então, vamos lá. Letra A, rede. Rede realmente desobedece ao novo acordo porque não existe acento diferencial, né? Sim, é verdade. Revolucionária. Revolucionária desobedece o acordo? Sim, Por quê? eu acho. Não, tem acento. Tem. Revolucionária, é um ditongo. Ela tem acento, Ela tem acento. Ditongo, perdão, é uma paroxítona. Ela não é seguida de ditongo. Esse A aí não tem nenhum ditongo aí perto dele. Então, Não, mas ela sempre teve acento. não tem nada contra, não. A Michelle e o Douglas sinalizaram aqui a letra C. Vamos ver. Voo. Realmente, voo perdeu o acento circunflexo, né? Esse acento circunflexo. Eu concordo com você também. Rede também perdeu o acento. Perdeu não, porque rede nunca teve. E microcomputadores. Microcomputadores, a regra diz o seguinte: a gente só usa hífen se a segunda palavra, quando acompanhada de micro, começar em O, porque as letras são iguais, né? Ou então se for um H. Fora isso, é tudo escrito junto. Como a segunda palavra começa com C, computador, o correto é escrever tudo junto, microcomputadores. Então, voo está errado, rede está errado e microcomputadores está errado. A opção correta é a letra C de casa. Era isso mesmo que deveria ser. Ok. Aí tinha o internet também, mas o internet não tem nada de errado aí. Não, é um termo ele foi incorporado à língua portuguesa. Internet é um termo da língua inglesa, mas que ele foi incorporado à língua portuguesa. Então, não tem nenhum tipo de erro aí nele. Ok? Bom, pessoal, ficou alguma dúvida aí? Porque eu vou falar para vocês o seguinte, ó. Isso daqui é um novo acordo. Não tem nada além aqui no novo acordo que isso aqui. Tá? Então, é assim... o principal que a gente tem que ver, porque às vezes a gente tem uma noção de que é muita coisa, de que é tanta coisa que eu não vou saber, e não é. A questão é a gente saber o que estudar e como estudar. Vocês repararam que as regras são simples. Agora, obviamente, você não pode estudar hoje, fazer a prova em junho e achar que vai saber tudo, porque a gente esquece. A gente precisa estar revendo, precisa estar fazendo as atividades, né? A gente vai fazer, a gente vai errar uma questão ou outra. E quanto mais a gente erra, melhor. Reparem que questão que você erra, você lá na frente, você pode até errar de novo, mas é muito mais difícil você errar. Às vezes você acerta uma questão que você nem sabe por que acertou. Foi no chute. Essas daí, a chance de você errar lá na frente aumenta. Mas quando você acerta, quando você erra a questão, você para, calma aí, eu errei por quê? Deixa eu olhar. E aí você acaba até aprendendo melhor. Então, assim, quanto mais exercício a gente faz, quanto mais prova a gente resolve, melhor. A gente está começando hoje a primeira das 20 aulas, então a gente vai voltar a falar de acordo ortográfico. A gente vai resolver questões de concurso que vão aparecer o acordo ortográfico. Até porque as palavras do acordo ortográfico, elas aparecem toda hora do nosso dia a dia. Né? Então, a gente vai ficar vendo isso toda hora, não tem como fugir delas. Ok? Ficou alguma dúvida aí, gente? Alguma pergunta relativa a algum conteúdo que a gente tenha trabalhado hoje? Não. Bom, pessoal que é, então, já aluno matriculado do curso, quarta-feira a gente tem a nossa segunda aula. Quem não é e quiser participar, só entrar em contato lá pelo WhatsApp que a gente dá as instruções direitinho como fazer, tá bom? E lembrando que na sexta-feira que vem, acho que é sexta-feira, a gente tem nosso aulão, né, de técnicas de redação. Tá todo mundo convidado já para ele, tá bom? Pessoal, então, ó, bom descanso para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Gente. Certo. Tchau. Tchau, boa noite.